Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da Semana Santa, Terça-feira Santa. E na primeira leitura desta terça, nós temos aí a leitura do livro do profeta Isaías, do capítulo 49, versículos de 1 a 6. E o texto diz assim para nós: Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão. Gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Amados irmãos e irmãs, o texto começa com essa expressão aí chamada de nações marinhas, ou até mesmo ilhas. Ouvi-me. Qual é essa expressão, Isso aqui, na verdade, o texto está querendo dizer que esse grande chamado que está sendo falado até aqui é um chamado universal. Ele atinge não apenas o povo de Israel, como outras nações, por exemplo, estrangeiras. E o que é preciso que esse povo, então, todo, na universalidade, possa chegar até aqui? O que esse povo precisa saber? Que esse servo do Senhor, que o profeta Isaías está dizendo, ele foi chamado desde antes do seu nascimento. Mas para você poder entender, eu preciso explicar a história essa desse servo do Senhor, Para quem está acompanhando a primeira leitura do Domingo de Ramos e da segunda-feira já está entendendo, mas eu vou contextualizar. O livro do profeta Isaías, em sua segunda parte, que vai desde o capítulo 40 até o capítulo 55, aparece aí 4 cânticos do servo sofredor, que é assim que a gente costuma chamar. Que é 4 momentos em que um tal de um servo que não tem nome aparece falando sobre os seus sofrimentos. E esse servo tem características, se você observar, que são totalmente compatíveis com a pessoa de Jesus Cristo. Então, embora Jesus ainda não estivesse vivo na época que o profeta Isaías escreve, nós percebemos que é meio que uma inspiração que vem do coração do próprio Deus para apontar como esse servo, como se ele fosse uma prefiguração, como se fosse uma imagem, uma seta, um sinal daquilo que viria a ser o nosso Salvador. Então a gente já pode entender que conhecer Jesus Cristo não é apenas para os cristãos, mas é um chamado para todas as pessoas, inclusive as nações marinhas que são colocadas aqui. E além do que isso, o chamado de Cristo, ele começa antes do nascimento. Aí isso aqui vai de encontro a uma visão de uma heresia que surgiu um tempo no início da igreja, que tentava dizer que Jesus ele não nasceu como sendo Deus, mas que ele tornou-se Deus. E eles usavam a expressão de que naquele momento do batismo, onde aparece a voz de Deus falando: Esse é meu filho muito amado, que foi naquele momento em que Jesus recebia o Espírito de Deus, e foi naquele momento em que Jesus, então, tornava-se Deus. Isso é uma grande heresia. Jesus é Deus desde a eternidade. Jesus é o próprio Verbo encarnado. Então, é o próprio Deus que se fez homem. Não Jesus sendo um homem que um dia se tornou Deus. Nada a ver isso. E aí o que acontece? Além disso aqui, fala-se no versículo 2 que esse servo sofredor tem a sua palavra como uma espada afiada, que a gente pode entender Jesus como a verdadeira palavra, ou seja, o Deus que fala ao nosso coração. Só que o interessante, pensando na teologia da Semana Santa, é o que aparece no versículo 4 em diante. Esse servo sofredor do texto, ele começa a ter um certo desapontamento, porque ele começa a dizer: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, ou seja, parece às vezes que esse servo está dizendo assim: tudo que eu fiz aparentemente parece ser algo inútil. Parece ser um fracasso, Só que daqui a pouco ele diz: Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Pensando na Semana Santa, quantas e quantas vezes aos olhos humanos parece-nos então que a cruz ela foi um grande fracasso da missão de Deus. Que Jesus fracassou, que tudo que Jesus fez foi nada. Parece que a morte foi em vão, parece que a cruz foi em vão.
Mas a gente sabe muito bem que nada disso é verdade. Nós sabemos que Jesus morre para dar vida. Então a morte vem com uma importância para a vida que vai brotar a partir da cruz. E a gente pode pensar então em quantas e quantas vezes a nossa missão, a minha missão na minha paróquia, a minha missão, né, como catequista, como mãe, como pai, quantas e quantas vezes a gente começa a achar que a nossa missão é inútil. Tem mães e pais aí que quase entram numa depressão porque dizem: nossa, eu não sei ser mãe, eu não sei ser pai, eu estou vendo na prática que eu não sei educar meus filhos, eu estou vendo meu filho indo para o mau caminho e por esse motivo a minha missão é completamente inútil. Eu vejo que, né, todos os meus esforços foram por água abaixo, aquilo que eu lutei pela minha família parece que não funciona. E aí começam a surgir essas interrogações na nossa cabeça e a gente começa a ficando muito para baixo, né? Porque parece que tudo aquilo que a gente fez não tem frutos. Mas é interessante olhar para a cruz também e entender que às vezes é da onde a gente acha que deu tudo errado, que é dali onde surge vida. Amado irmão, amada irmã, talvez você se encontre assim desmotivado, desesperançoso com a sua missão. Mas eu quero te convidar a, olhando para a cruz, você entender. Às vezes é preciso de um momento de desesperança, né? Existe esse momento, porque na desesperança parece que a gente começa a dizer assim: então eu vou deixar Deus reinar. E quando Ele reina, Ele traz ressurreição, Ele traz vida. Outra coisa também que a gente pode se perguntar é: será que a gente também tem essa noção de que a nossa fé ela tem que ser universalista, né? Tem pessoas que acham que para evangelizar tem que evangelizar só quem já está dentro da igreja. E nós vivemos em uma dinâmica, né, onde eu evangelizo dentro da minha bolha, mas eu preciso entender que eu preciso ir mais além. É preciso sair das quatro paredes da igreja, aquilo que o Papa Francisco tanto fala, né? De uma igreja em saída, uma igreja que sai das paredes da sacristia e busque o encontro de tantas e tantas ovelhas que estão aí, né, espalhadas no mundo inteiro. Além disso, também precisamos pensar que a nossa boca tem que estar afiada também com a palavra do Evangelho. Mas pelo final, o texto também fala que Deus fez de Jesus aqui, o servo sofredor e, portanto, pensando em Cristo, luz das nações. O que é ser luz? É iluminar. Amados irmãos e irmãs, será que a gente tem iluminado os caminhos pelos quais a gente passa? Então, sei lá, eu faço parte de uma comunidade, será que eu tenho sido luz nessa comunidade? Eu faço parte de uma pastoral, será que eu tenho sido luz nessa pastoral? Estou namorando, será que eu sou luz na vida da minha namorada, do meu namorado? Será que, enfim, eu tenho sido luz para as pessoas que estão ao meu redor? A gente precisa colocar na nossa cabeça isso. Aquilo que é missão para o Cristo, também por conseguinte, uma vez que somos cristãos batizados e, portanto, estamos inseridos na vida da Trindade, também precisamos ser como Jesus, ser luz. Então, eu quero te convidar a meditar sobre isso, tá bom? À luz dessa primeira leitura. E eu te aguardo aqui no canal daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho também desta terça-feira, tá bom? Que Deus te abençoe.